Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia e hoje é um dia especial. Sei que na última quinta-feira nós tivemos o nosso questionário de revisão. E algumas pessoas responderam e hoje a gente vai avaliar, vai corrigir o questionário de revisão, porque vocês precisam também saber qual é a resposta certa, né? E eu fico muito feliz que algumas pessoas tenham respondido, porque eu tenho certeza absoluta que mais do que um questionário, o que importa é o conhecimento que fica quando a gente estuda e se dedica ao entendimento da palavra de Deus. Então vamos lá. O questionário foi disponibilizado nos grupos e nas redes sociais da nossa igreja e foram 20 perguntas, 15 delas possuindo alternativas que poderiam, ora, ter uma alternativa só certa, correta, ora poderia ter mais, e 5 questões que na verdade tinham um caráter mais dissertativo, né, que a gente costumeiramente chama de pergunta aberta. Traz a possibilidade de a gente explicar o que a gente entendeu. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as perguntas. A primeira pergunta, eu vou ler aqui, estou com o meu computador aqui do lado, foi o seguinte: pertencem ao Pentateuco em ordem cronológica? Letra A, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Letra B, Gênesis, Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Olha aí. Letra C, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Josué. Letra D, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E letra E, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Juízes. A resposta correta seria a letra D, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que foram escritos em sequência por Moisés, né? A criação, o início, o Êxodo, que foi a saída do povo do Egito, o livro de Levítico para dar instrução, porque a gente viu no final do livro de Êxodo a instituição do tabernáculo e consequentemente isso levou a consideração sobre os ofícios que os sacerdotes e os levitas deveriam exercer e como deveriam exercer. O livro de Números, que se refere ao recenseamento, 2 recenseamentos de caráter militar, por isso o nome do livro, mas que trata de forma abundante da fidelidade de Deus quando o povo está peregrinando no deserto. E o livro de Deuteronômio, que é considerado aí uma repetição da lei, Deutero, segundo, nômio, leis, a segunda lei, a repetição, tanto que o livro é escrito em formas de discurso de Moisés, rememorando aquilo que fora dito lá no livro de Êxodo, no livro em que Moisés descreve o recebimento da lei por parte de Deus. Beleza? Então, pergunta fácil, né? Os livros do Pentateuco, tem uma alternativa aqui que tem Josué, mas tranquila essa questão. Segunda questão: considere as proposições e marque a alternativa correta, podendo ter mais de uma alternativa correta. A primeira proposição é: a criação, segundo Gênesis, foi feita ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Esse é um conceito que a gente encontra, que a gente infere no livro de Gênesis. Está correta essa proposição. Deus criou a partir do nada. Do nada ele trouxe todas as coisas à existência. Proposição 2. O livro de Gênesis defende o evolucionismo de Darwin. Olha, primeiro que essa resposta está errada, essa proposição está errada, obviamente. Primeiro porque o evolucionismo é uma teoria moderna e a Bíblia sequer cita ou imagina a presença dessa teoria. Mas ainda que a gente pudesse fazer uma narrativa conceitual, tentando conciliar a Bíblia e a teoria darwiniana, nós vemos que existem claros pontos de choque, de oposição entre a teoria da evolução moderna e a história como é contada segundo a Bíblia. A primeira coisa, e mais óbvio, se refere à própria criação. Enquanto que a evolução defende que seres menos complexos deram origem a seres mais complexos, a Bíblia narra a criação dos seres já prontos. Então,
Deus não fez tentativas ou algo do tipo. Ele já criou pronto. E esse é um ponto de divergência chave entre as duas coisas, né? E existem inúmeros outros, né? Mas vamos ficar só nesse daqui, porque senão a gente não vai terminar. 3. Isaac, proposição 3 da segunda questão. Isaac é um tipo de Cristo, ou filho da promessa. A gente sempre, quando estava estudando, falava da abordagem tipológica. O que é o tipo e o antítipo? O tipo é aquela imagem, aquela figura que aponta para um antítipo, que seria Cristo, né? O antitipo, se a gente fosse falar dentro de uma expressão mais próxima, né, da palavra tipo. Mas Isaac sim é um tipo de filho da promessa, é um tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro filho da promessa, mas Isaac é o filho da promessa que foi dado por Deus a Abraão, com infidelidade a sua aliança que fez com ele. Então dá correta essa proposição. 4. Jesus é descendente da mulher, citado em Gênesis 3,15, a primeira profecia, dizendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está correto também. Essa profecia se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Bom, então, na segunda questão, proposição 1, 3 e 4 estão corretas. 3. Em relação ao livro de Êxodo, marque a alternativa correta ou as corretas. Primeira proposição, Deus é redentor e aponta para Cristo como libertador da escravidão do pecado, exemplificado na Páscoa. Correta? Resposta correta. Deus é apresentado como aquele que redime, que liberta, e aponta para Cristo como a sua figura de libertador propriamente dita, porque Jesus apregou liberdade aos cativos. É isso que a Bíblia narra. O próprio Jesus diz isso nos seus evangelhos. E a Páscoa representa exatamente essa libertação, o preço sendo pago, ou seja, o sangue que foi colocado nos umbrais das portas na 10ª praga do Egito, representa exatamente isso, né? A passagem, ou a Páscoa, dentro da figura de que Deus pagou, redimiu o seu povo. Segunda proposição, o povo, mesmo na ausência de Moisés durante a escrita da lei, permaneceu fiel. Está falso. Lembra do bezerro de ouro? Moisés foi receber a lei e o povo criou um ídolo. O segundo mandamento é: guarda o sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20. Gente, isso aqui é uma pegadinha, tá? Essa alternativa está errada, porque na verdade o sábado é o 4º mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus é o único Senhor. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro é: não tomar o nome de Deus em vão. E o 4º mandamento é guardar o sábado. Então, não é o segundo mandamento, é o 4º mandamento. Então, essa proposição está errada. A proposição 4, o tabernáculo representa a presença de Deus e se cumpre com a vinda de Jesus ao mundo. Isso também é uma abordagem tipológica, né? O tabernáculo é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E perfeitamente se cumpre Jesus, porque ele é o próprio Deus no meio do povo. Então, essa proposição também está certa. Proposições 1 e 4, na questão 3, corretas. Vamos para a 4ª questão. Quanto ao livro de Números, marque a correta. Ou marquem as corretas, pode ter mais de uma. Proposição 1. Números explica por que todos estavam no deserto, porque todos que estavam no deserto iriam entrar em Canaã. Furado, né, gente? É exatamente o contrário. A gente entende no livro de Números porque nem todos entrariam na terra prometida. Aliás, aqueles que estavam ali, apenas Josué e Caleb, porque os outros não acreditaram que Deus daria a eles aquela terra, ficaram com medo quando foram espiar a terra. Então, Números, pelo contrário, explica por que essa geração não entrou, né? Somente a geração seguinte. Proposição 2. O nome do livro tem a ver com os recenseamentos de caráter militar escritos no livro. Lembra que um é o nome que a gente conhece, o outro é o nome que o livro possui dentro da tradição hebraica. Esse nome de Números foi dado na tradução da Septuaginta e da Vulgata Latina, e faz exatamente menção aos 2 recenseamentos que são feitos no livro de Números, de caráter militar, exatamente para saber quanto do povo de Israel existia. Proposição 3, então essa proposição 2 está correta, tá? Proposição 3, esse livro narra a rebelião de Corá contra Balaão.
Está errado. Embora o livro narre a rebelião de Corá não foi contra Balaão. A rebelião de Corá foi contra Moisés e Arão, contra a liderança instituída por Deus. Então, a alternativa está furada, tá? Está lá no capítulo 16 do livro de Números. Quarta proposição: este livro mostra a Deus em sua fidelidade e sustento para com seu povo. Verdadeiro, isso inclusive está na nossa revista, né? A gente viu que no livro de Números o povo murmura muito, mas Deus permanece fiel à sua aliança e sustenta o povo, mandando maná e águas doces para que eles pudessem beber. Beleza? Então 2 e 4 aqui na questão 4. Questão 5. Considere as proposições e assinale a alternativa correta ou corretas em relação ao livro de Levítico, tá, gente? O livro de Levítico ilustra como os sacerdotes e levitas devem desempenhar seus serviços perfeitamente. O livro já diz isso, então, o próprio nome, né, Levítico, faz menção exatamente ao exercício do ofício do sacerdócio e dos levitas, né? Lembrando que sacerdote e levita tem uma divisão aí, eles não são a mesma coisa, tá? Os filhos de Arão e seus filhos é que tinham o ofício sacerdotal. A palavra-chave desse livro é santidade, perfeitamente. A proposição 2 está perfeitamente correta. Sede santos porque eu sou santo. O livro mostra, inclusive no capítulo 10, os 2 filhos de Arão sendo mortos quando foram acender fogo estranho na presença de Deus, né? Quando entraram lá no lugar santo. Proposição 3. Em Romanos é explicado que Jesus é o perfeito sumo sacerdote em contraste com Levítico. Gente, essa proposição estaria correta não fosse um detalhe. Não é o livro de Romanos que fala sobre o sumo sacerdócio de Cristo, é o livro de Hebreus. Tá bom? Então essa proposição está errada. Quarta proposição: o dia da expiação, ou conhecido como Yom Kippur, aponta para a morte substitutiva e expiatória de Cristo. Perfeito. Nessa cerimônia vocês vão lembrar que tem um bode expiatório, que é mandado para o deserto, e o outro que vai ser sacrificado em nome do pecado do povo. Então, tanto a expiação, ou seja, a retirada do pecado do povo, quanto a substituição. Então, essa morte figurativa lá, que também está no capítulo 16 do livro de Levítico, narra exatamente isso, o Yom Kippur, certo? Ou a expiação, a morte substitutiva. Vamos agora para... Então, nessa questão aqui, nessa questão 5, nós temos as proposições 1, 2 e 4 corretas. Vamos para a sexta proposição. Sexta questão, já estou confundido. Em relação ao livro de Deuteronômio, assinale a alternativa correta ou as corretas. A confissão de fé, conhecida por Shema, que significa ouça, ó Israel, é descrita nesse livro. Verdadeiro, gente. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, está lá escrito toda essa expressão do Shema, né? Essa confissão de fé. Proposição segunda. O propósito do livro é relembrar a lei à nova geração que entraria em Canaã. Perfeitamente. Se em Números a gente entende porque aquela geração não entra, em Deuteronômio a repetição da lei é necessária porque existe uma nova geração que não era aquela que recebeu a lei inicialmente. Então, a proposta do livro é exatamente essa: repetir as gerações seguintes a aliança que Deus fez com o seu povo. Proposição número 3. Jesus citou Deuteronômio quando foi tentado por Satanás. Citou sim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Então, essa proposição, ela também está correta. Proposição número 4. Moisés é considerado o autor desse livro. Perfeitamente. Os 5 livros, que são considerados Pentateuco, têm autoria atribuída a Moisés. Então, todas essas proposições aqui, gente, estão corretas. Todas elas estão certas, tá certo? Tá bom? Vamos agora para a 7ª questão. Só colocar aqui. Pronto. 7ª questão diz o seguinte: sobre o livro de Josué,
Marque a alternativa ou as alternativas corretas. Proposição 1. É um livro sobre as conquistas do povo de Deus em Canaã. Beleza, nós temos agora um conquistador, Josué, promovendo as conquistas do povo de Deus. Proposição número 2. O livro narra como Josué ajudou Caleb a liderar o povo. É errado, né, pessoal? É exatamente Josué o protagonista, digamos, o protagonista desse livro. É ele que comanda o povo. Ele não ajuda Caleb a liderar o povo. Então tá falso. Proposição 3. Deus é o responsável pelas conquistas. Diga-se de passagem que, embora Josué seja dado aqui como um conquistador nato, um líder militar exitoso, no final das contas nós sabemos que, pela própria narrativa do livro de Josué, que é o próprio Deus que entrega os povos nas mãos do povo de Israel. Nós vemos isso quando eles levam a Arca da Aliança, perdem a batalha, e vemos depois Josué atemorizado porque perdeu, e é só quando Deus manda é que eles sobem e vencem a batalha. Então Deus é o verdadeiro conquistador dentro desse livro. Motivo pelo qual Josué é considerado também, dentro da abordagem tipológica, um tipo de Cristo. Jesus Cristo é o conquistador. Ele conquistou, ele derrubou, ele venceu as trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então ele venceu todos os seus inimigos e as potestades e os expôs à vergonha. É isso que Paulo diz lá em Colossenses. Proposição 4. O livro descreve a divisão da herança entre todas as tribos. Beleza, está correto. Sei que algumas pessoas poderiam ficar em dúvida aqui sobre todas, porque a tribo de Levítico ela não entra na divisão, mas ela recebe cidades no meio das tribos de Israel. Então existe sim uma divisão da herança entre todas as tribos. Todas as tribos recebem aqui a sua herança. O livro de Josué é o livro que descreve isso. Então, proposição 1, 3 e 4 aqui estão corretas. Oitava questão. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa ou as alternativas corretas. O livro de Juízes mostra como os juízes levantados por Deus eram perfeitos. Gente, muito falso isso aqui, né? Exatamente o oposto. Nós vemos Jefté fazendo um voto precipitado e tendo que entregar a própria filha, né? Tendo que matar a própria filha. Nós vemos Sansão, né? Se entregando à dissolução, infringindo a lei de Deus. Nós vimos Gideão também com medo, como também Baraque ficou com medo. Então nós vemos aqui que é exatamente o oposto, né? Os juízes são humanos e, por serem humanos, pecadores, têm a natureza caída, são falhos e não perfeitos. Proposição 2. Foi um período de constância e fervor religioso do povo de Israel. Negativo, pelo contrário. O povo só seguia a Deus quando tinha um juiz. Depois que o juiz morria, eles se voltavam para a depravação, se desviavam e iam após a idolatria. 3. Sansão e Gideão são exemplos de juízes. Perfeito, está correto. O ciclo 4D resume o livro de Juízes. Depravação, disciplina, desespero e desafogo. Perfeitamente. A nossa revista, inclusive, propôs essa abordagem. O povo estava lá na depravação, Deus enviava outro povo para disciplinar, eles eram dominados. Aí o povo entrava em desespero, orava, se arrependia e Deus enviava o desafogo, que era um juiz. Então, até proposições 3 e 4, na questão 8, estão corretas. Nona questão. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa incorreta. É a incorreta. Sobre o livro de Ruth. Letra A. O livro de Ruth explica a descendência de Davi. Perfeito. Nós entendemos que exatamente, né, Obed, Jessé e Davi foram fruto exatamente da união de Ruth e de Boaz. Então essa alternativa está correta. Letra B. Boaz é um tipo de Cristo, pois redimiu, ou seja, resgatou Ruth pela lei do levirato. Perfeitamente. Dentro da abordagem tipológica que a gente faz, Jesus é aquele que nos compra, nos resgata, nos redime. Então Boaz faz isso com Ruth também. Ele é aquele que seria, segundo a lei, adequado para fazer essa remissão. Então, nesse sentido, ele é um tipo de Cristo, sim. C. O livro mostra como a providência divina age em favor do seu povo. Perfeitamente. Lembra que a gente diz que, por acaso, né, o livro de Ruth tem essas expressões, né?
por acaso, Ruth foi cegar, foi fazer colheita, exatamente no campo daquele que seria o seu remidor. Então, mostra que Deus está agindo providencialmente naquelas escolhas que são feitas, teoricamente, por acaso. D. Noemi pediu para que Ruth cuidasse dela, pois estava velha. Essa aqui é a alternativa incorreta, que deveria ser marcada. Noemi, pelo contrário, ela insistiu para que Ruth não a seguisse. Não só Ruth, como a sua outra nora. Então, a letra D seria a alternativa incorreta e a que deveria ser marcada. Letra E, Ruth era moabita. Beleza. Questão 10. Sobre os livros de Samuel. Vamos agora para os livros aqui que estão em duplicata, né? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Duplicata, não que eles são iguais, né? Mas estão em duas partes. A melhor expressão é essa. Sobre os livros de Samuel, assinala a alternativa incorreta. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Beleza. Samuel era assim, ele tinha sim o ofício de profeta, tanto que ele dizia e repreendia os reis e aquelas pessoas que estavam infringindo a lei do Senhor. Ele era sacerdote porque ele foi consagrado para isso no templo pela sua mãe. E ele era juiz, ele julgou o povo também. Ele que julgava o povo dentro dessa teocracia, por assim dizer. Letra B, narra a transição da teocracia para a monarquia. Gente, embora a monarquia do povo de Israel era uma monarquia submissa, que deveria ser submissa à lei de Deus, a questão é que existe uma transição clara aqui entre a teocracia e a monarquia. Em que sentido? Que na teocracia você não tinha a figura de uma pessoa centralizando o poder. Os juízes, eles eram instituídos, mas eles tinham vários juízes, não era apenas um juiz. Inclusive, é possível que vários juízes tenham existido em algum momento ali, de algum modo simultâneo, né, contemporâneos. Então aqui a gente passa a ter uma figura de alguém que centraliza tudo. E o próprio Deus fala isso, né, no livro de Samuel, de que o rei arregimentaria para si as filhas, os rebanhos, seria cobrado imposto, e nada disso era cobrado. As pessoas entregavam unicamente no templo. Então elas serviam unicamente a Deus, e agora elas passariam a servir, além de a Deus, a um homem terreno. Então é uma narra-se uma transição da teocracia para monarquia. Letra C. Descreve a aliança de Deus com Davi, que se cumpriria em Jesus. Isso está perfeitamente colocado lá em 2 Samuel, mais especificamente os capítulos 7 e 8. A gente vai encontrar essa aliança davídica sendo feita. Mostra a atuação do profeta Elias. A atuação do profeta Elias é apenas no livro de Reis, primeiro livro dos Reis. Então a alternativa incorreta é essa aqui. E mostra os pecados de Saul e Davi. Perfeitamente. O livro de Samuel narra ali como Saul desobedeceu a Deus, foi consultar necromante, como Davi pecou, tendo premeditado a morte de Urias e ter adulterado com a mulher dele. Então o livro de Samuel mostra claramente aí os pecados dos reis. Alternativa D. 11. Sobre o livro dos reis, marca incorreta, mesma coisa, tá? Letra A, descreve a sabedoria de Salomão. Nós vemos isso sim, lá em 1 Reis, capítulo 3 e 4, vamos ver Salomão pedindo, respectivamente, a sabedoria e ele julgando um caso, né, especificamente para mostrar como ele é sábio. Então o livro dos reis, pelo menos o primeiro livro dos reis, fala sobre a sabedoria de Salomão. Apresenta reis piedosos como Acabe e Josias. Olha só, Acabe está descrito no primeiro livro dos reis e Josias no segundo. Só que, gente, Acabe, ele não era piedoso. Pelo contrário, lembra o nome da mulher dele, Jezabel? E dos 400 profetas de Baal que enfrentaram Elias? Então essa alternativa aqui é que está incorreta. Josias sim, Josias no segundo livro de reis fez várias reformas. Tirou os ídolos. Foi nesse período, inclusive, que foi encontrado o livro da lei, né? E o culto foi restaurado de alguma forma. Então esse sim foi um rei piedoso. Mas não Acabe. Acabe foi um rei não piedoso. Ilustra como aconteceu a divisão do reino. Isso está posto lá, como o filho de Salomão não teve habilidade para manter o reino unido. O exílio é a disciplina devido à idolatria. O livro de Reis trata exatamente isso, que Israel foi idólatra, foi infiel, e isso levaria Deus a castigá-lo, a puni-lo. E enfatiza a unidade do culto em Jerusalém.
Isso está bem claro quando a gente vê Jeroboão, por exemplo, fazendo, depois da divisão do reino, um local de culto, com medo que o pessoal fosse até Jerusalém para adorar a Deus e lá fosse de alguma forma persuadido pelo povo de Judá. Mas foi ali o local que Deus tinha instituído, né, tinha mostrado inclusive a Davi, em que o culto deveria ser feito. Então, mostra assim a unidade do culto. 12. Vamos lá para a questão 12. Estamos chegando no meio. A gente já passou do meio, né? Está chegando no fim. Analise as proposições abaixo e marque a correta ou as corretas. Proposição 1. Os livros das crônicas têm o objetivo de mostrar que Israel ainda é o povo de Deus, mesmo no exílio. Gente, isso está certo. Está certo porque o livro das crônicas, inclusive, faz isso de duas formas. Da forma teológica e da forma filogenética, por assim dizer, né? Por quê? Da forma teológica porque mostra que Deus não abandonou o seu povo. A aliança dele foi com Davi e foi eterna. Então, teologicamente, o povo de Israel ainda era o povo de Deus. E genética porque ele traça genealogias. A gente vai ver isso no primeiro livro de Crônicas, né? As genealogias sendo descritas exatamente para situar as pessoas que elas faziam parte da comunidade de Israel por nascimento, inclusive. Então, é sim mostrar que o povo de Israel é o povo de Deus, ainda aqui no contexto de exílio. 2. Resgata a aliança davídica como verdadeira e vigente. Perfeitamente, foi isso que a gente acabou de comentar aqui no item anterior. Tem foco sacerdotal, mostrando como o culto e as funções foram estipulados por Davi. Gente, isso está bem claro lá, né? Inclusive, a gente entende, por exemplo, como as pessoas serviam, como os turnos dos sacerdotes eram definidos, como quem ficou responsável pelas músicas, como Asaf, por exemplo. Então a gente vê um enfoque sacerdotal, ou na forma em que o culto foi instituído por Davi. Então, até agora, proposições 1, 2 e 3 estão corretas. E 4. É um livro de contexto pré-exílio? Não. Diferentemente do livro de Reis, o livro de Crônicas é um livro de contexto pós-exílico, né? O povo estava voltando ali para... Tanto que no final do livro de 2 Crônicas a gente vai ver que Ciro libera o povo para voltar a Jerusalém, a Judá. Então ele já é um livro de contexto pós-exílico, ele é escrito provavelmente já no contexto de pós-exílio, tentando mostrar como o povo deve adorar e que eles são de fato o povo de Deus. Então aqui, proposições 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 13. Sobre Esdras e Neemias. Esdras é responsável pela reconstrução da cidade, enquanto Neemias cuida do templo. Eu inverti, é o contrário. Esdras é que fica responsável pela edificação do templo e Neemias pela reconstrução da cidade, está falsa. Os livros de Esdras e Neemias prezam pela pureza do culto e relacionamento. A gente vai ver isso em Esdras, da pureza do culto, né, quando ele passa a ensinar a lei, ele lê inclusive a lei, o povo chora por reconhecer os seus pecados, né, ele começa a mostrar como o culto deve ser feito, como as pessoas devem aplicar a lei nos seus corações, e também de relacionamentos, né, evitando os casamentos mistos com povos que adoram outros deuses. Então, está correta essa proposição. Neemias era escriba do rei e ensinou e leu a lei para o povo. Eu novamente troquei. Esdras é que era o escriba e ele que ensinou a lei. Neemias era copeiro. 4. Então está falso isso daí. Esdras foi o governante civil de Jerusalém durante a sua reconstrução. Não, o governante civil foi Neemias. Neemias que era o governante civil. Esdras ficou numa parte sacerdotal. Então a única proposição correta aqui é a 2, que os livros de Neemias e Esdras prezam pela pureza do culto e do relacionamento. 14ª questão. Sobre o livro de Esté, marca incorreta. Narra a história da festa do Purim e como Esté se tornou rainha. Certo? Não cita o nome de Deus. Deus absconde-os. Perfeitamente. A gente não encontra o nome de Deus no livro de Esté. Amã foi quem ajudou Mordecai a salvar os judeus. Essa daqui, né, gente? Amã tentou matar os judeus e não salvar. Letra D. Ilustra a soberania de Deus na condução dos acontecimentos. Perfeitamente. E o nome de Esté era Hadassah. Exatamente. Tudo isso está no livro de Esté. Alternativa aqui, C. 15ª questão, a última para marcar. E é sobre os livros poéticos. Sobre os livros poéticos, assinala a alternativa correta. O sofrimento de Jó é fruto do seu pecado. Falso. Não é isso que nós encontramos no livro de Jó.
Isso deixa, inclusive, fica bem claro, né? Embora seja possível que nós soframos por conta do pecado, nós possamos errar e receber a paga por isso, nós vemos também que sofrimento é um instrumento de ensino de Deus, né? Não só de retribuição, de correção, mas também de ensino. Jó, Provérbios e Eclesiastes são livros de sabedoria didática. Olha só, sabedoria didática, propriamente dita, aqui só é Provérbios. Jó e Eclesiastes, como a gente falou da outra vez, eles são livros de sabedoria meditativa ou especulativa, então está falso. Desses que estão aqui, apenas Provérbios é o livro de sabedoria didática. Os Salmos são divididos em 5 livros, cada um se referindo aos 5 livros do Pentateuco. Perfeitamente. Embora nós tenhamos discutido que essa divisão ela não é unânime sobre a divisão dos Salmos, alguns teólogos, inclusive a nossa revista, também levou em consideração essa divisão, que os livros seriam divididos e cada um se referia a um livro do Pentateuco. Tematicamente, né? Quarta proposição, então essa estaria correta. Quarta proposição, o livro dos Cânticos não é um livro histórico, sendo apenas alegórico da relação entre Cristo e a Igreja. Gente, embora durante o período patrístico, ou aquele período dos pais da Igreja, e até mesmo pela própria tradição rabínica judaica, que Cântico dos Cânticos tenha sido interpretado como alegórico, apenas como alegórico, no sentido assim, o que é alegórico? No sentido figurado, não, aquela história não existiu. É apenas uma alegoria, uma forma figurada de expressar o amor de Deus por Israel, ou pelo seu povo. A melhor abordagem, e a abordagem que inclusive a gente adota, é a abordagem mais ortodoxa, mais tradicional, e que sim, o livro dos Cânticos, ele tem essa dupla característica, ele é histórico, ele é verdadeiro, narra sim uma história real, mas ele também se aplica tipologicamente ao amor de Cristo e à Igreja. Então, quando a gente diz aqui que ele não é um livro histórico, essa alternativa está errada. Então só tem uma alternativa aqui correta, uma proposição correta, que é a proposição número 3. E agora vamos para as perguntas abertas. As perguntas abertas, elas prezam mais por entender como você se vê diante das escrituras, porque a experiência também ela é pessoal. Embora nós tenhamos ensinos genéricos, que são de fato de aplicação universal, existe também a experiência que nós encontramos quando nos deparamos, nos confrontamos com os ensinos dos livros das Escrituras. Então, 16. Descreva em poucas palavras quais são as principais doutrinas que você aprendeu dos livros do Pentateuco. Olha, isso é muito pessoal, mas a gente vê em Gênesis a criação e o início de tudo, tanto da formação do homem, a criação da mulher, tendo iguais valores. Nós vemos como o pecado entrou no mundo, como o homem caiu e por conta dessa queda, tudo mais foi afetado, inclusive a própria natureza, e que isso modifica inclusive a forma como nós nos relacionamos no mundo, porque somos pecadores, precisamos ser redimidos. Então, se a gente pode ver no livro de Gênesis já um aspecto de criação, a gente já pode ver a necessidade da redenção. Então, no próprio livro de Gênesis, e eu comentei numa das aulas, né, que a gente poderia olhar por esse prisma, né, criação, queda, redenção e consumação. Essas 4 fases, elas praticamente estão presentes em todos os livros da Bíblia. Nós vemos aí a criação em Gênesis, mas já vemos também a queda, a depravação, a promessa de redenção e também a promessa de consumação, de ser feliz eternamente com Deus. Então, isso vai acontecer também no livro de Êxodo, mostrando a libertação do cativeiro, através de que Deus é o libertador, é Ele que liberta e não nós que nos libertamos. Vamos ver a santidade no livro de Levítico, que Deus ele não brinca com santidade, a santidade não é uma opção, é uma necessidade, exatamente por conta da queda. Vemos a fidelidade de Deus no livro de Números, mesmo diante da infidelidade do povo, e no livro de Deuteronômio, a lei perfeita de Deus, e revelando o seu caráter justo, misericordioso e longânimo. Então, é uma pergunta bem pessoal, mas é muito nesse sentido, tá? Eu vi algumas respostas e achei extremamente satisfatórias, né? Gostei bastante e vi que estava ali um pouquinho da experiência de cada um. 17. O que a história do povo de Israel pode te ensinar? Explica em poucas palavras. Olha, o que a gente aprende diante de tudo isso? A gente aprende que Deus ele
tem sim interesse em salvar o seu povo, em se relacionar com o seu povo, mas muitas vezes é o seu próprio povo que busca afastar-se dele. Não é Deus que quer que nós passemos ou por dificuldades ou por pecados. As dificuldades ele pode até de alguma forma querer para forjar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter, mas não há prazer nele, né? Inclusive na morte do ímpio, é isso que a Escritura diz. Mas a ideia aqui é exatamente olhar para o povo de Israel e perceber que nós somos pecadores, nós também somos esse povo que muitas vezes é infiel, que precisa de santidade, que precisa ser aperfeiçoado, que precisa da redenção e que não vive sem a providência divina. E que o pecado ele aprisiona, ele nos leva a cativeiros, sejam eles cativeiros físicos, vícios, brigas, sejam eles cativeiros espirituais. Tá? Então seria algo também nesse sentido, idolatria, enfim, essas coisas. Com ênfase na história de Jó e Eclesiastes, como nós poderíamos dar uma resposta ao mundo sobre a questão do sofrimento? A gente viu que Jó aparentemente não tinha razão para passar pelo sofrimento. E muitas vezes nós nos perguntamos por que pessoas boas passam por situações ruins ou difíceis. E nós vimos que o livro de Jó é exatamente uma resposta a essa questão, de que Deus ele é soberano, ele está dirigindo todas as coisas. E aquilo que aparentemente para a gente é bom, que é associado ao prazer, não necessariamente é bom. Bom mesmo é receber do Senhor a sua paternidade, sermos filhos dele. E recebemos a disciplina, o ensino, e muitas vezes o sofrimento é um tipo de ensino para que nós nos afastemos ou nos aperfeiçoemos na obra de Deus. E Eclesiastes também vai nesse sentido. Mostra que a gente não vai ter só tempo de sofrimento ou que não vai ter só tempo de alegria. Vão haver tempos para todas as coisas. E se a gente apenas fixar o nosso olhar para esse mundo, nós não vamos de fato encontrar esperança. O livro de Eclesiastes vai exatamente ataca exatamente esse ponto, de que a existência não é suficiente para o sentido da vida ou para a satisfação da nossa alma. Apenas quando nós olhamos para cima, olhamos para Deus, encontramos a verdadeira satisfação e o verdadeiro sentido, mesmo em época de alegria ou de sofrimento. 19. Quais são os princípios morais que você pode extrair do livro de Cântico dos Cânticos? Gente, tem um monte. Só para citar alguns aqui: pureza sexual antes do casamento, a vida no casamento também, em elogiar, em cuidar do parceiro, da parceira, em buscar se reconciliar, mesmo diante das dificuldades. Nós vemos também o livro dos Cânticos abordando o amor erótico de forma equilibrada, não uma forma perversa, embora seja aberto, não é indecoroso, é entre o marido e a mulher e não entre terceiros. Então nós vemos que o livro dos Cânticos ele aponta muito nesse sentido. E hoje nós vivemos uma situação em que o mundo, pelo contrário, quer banalizar algo que é tão bonito, que é para ser vivido no âmbito do casamento. E que, embora também seja sagrado, não é intocável, diferentemente. A gente não pode transitar entre os extremos. Como no passado, alguns já acreditaram que a relação sexual ela era imunda ou tornava o homem, trazia ele para um nível diferente, né? Que a abstinência, de alguma forma, ia ligar ele mais a Deus. Então, não, a gente nem pode transitar nesse extremo nem no outro, de banalizar completamente a relação sexual e banalizar o casamento. Então nós vemos aqui várias aplicações no livro de Cântico dos Cânticos. E 20. Você consegue perceber que Jesus é o alvo de todos os livros estudados até agora? Como? Olha, todo esse estudo que a gente tem feito é exatamente para apontar para o Filho da Promessa, apontar para aquele que cumpriria perfeitamente a lei. Então, Jesus, quando encontra com os discípulos, ele explica que todos os livros da Bíblia, ele explica o que em todos os livros da Bíblia apontam para ele. Então, os livros do Antigo Testamento são figuras, né? Tem o Novo Testamento ali, escondido. Então, todos esses livros aqui, de alguma forma, apontam para Jesus. Se na criação eu tenho ali Jesus sendo tanto o agente da criação, quanto o prometido Redentor, eu vejo também isso no livro de Êxodo, ele sendo o libertador. Eu vejo isso no livro de Levítico, ele sendo o sumo sacerdote, que a gente encontra no livro de Hebreus.
Nós vemos isso também no livro de Números, sendo ele fiel, sendo ele a rocha que deu de beber, né? Paulo cita isso no livro de Coríntios, de que Jesus era a rocha da qual o povo de Israel bebeu. O Deuteronômio, o próprio cumprimento da lei se encontra em Cristo. Josué sendo ele conquistador. Nós vemos ele sendo o perfeito juiz, aquele que julga e que vai julgar no final dos tempos todos, porque todos vão comparecer diante do seu tribunal. Em Ruth nós vemos ele na figura também de Boaz. 1 e 2 Samuel, ele como perfeito profeta, juiz, sacerdote, rei, em todas essas suas funções, né? Isso também no livro de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Vemos ele tipologicamente abordado no livro de Esdras como aquele que não só derruba o templo, como erige em 3 dias, né? Esdras estava ali tentando reconstruir o templo, mas Jesus aponta para si como o próprio templo, como a própria habitação de Deus e como mediação entre Deus e os homens, como um governante civil justo que está colocado lá no livro de Neemias. Então, veja, isso é para a gente parar por aqui, porque se a gente ainda pode ver Jó, o servo sofredor, né, que Jesus padeceu as dificuldades, mas mesmo assim em sua boca não se achou engano. Ele é o sábio, o verdadeiro, a verdadeira sabedoria de Deus, né, tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes. Ele é o louvor, ele é o motivo pelo qual nós somos chamados de louvor da glória de Deus, né? O livro dos Salmos é um livro só de louvores. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, temos aí aplicações em todos os sentidos para Jesus. Gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos começar com a introdução aos profetas. Vamos fazer uma aula introdutória sobre os profetas, para depois começar a trabalhar livro a livro. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. E depois eu mando, tá, nos grupos aí o gabarito para que vocês possam consultar. Um abraço, Deus abençoe.